Caríssimos telespectadores da TV Cidade, queridos colegas advogadas e advogados, bem-vindos à terceira edição da sexta temporada do programa OAB-TV. Sou Gustavo Coraini e hoje tenho imensa satisfação de receber aqui, depois de uma longa ausência, a nossa querida professora, doutora, Paula Mangialardo Catelli de Maio. Fazia tanto tempo que eu não falava o nome da professora que eu até esqueci e confundi. Paula Mangialardo Catelli de Maio, que faz sempre o programa do Jô Fabiano aqui e raramente, não por nossa conta, mas por conta dos imensos atribuições que ela tem, não é sempre que ela pode vir. Hoje, coitada, ela está aqui no dia do aniversário dela e num calor tremendo, porque os ar-condicionados aqui do lugar furaram e nós estamos, por isso que eu estou de camisa, tá? Porque eu não estou aguentando de calor. Mas eu queria saudar a nossa querida professora Paula e dizendo que estou felicíssimo de recebê-la novamente aqui, professora. Seja bem-vinda. Doutor Gustavo, a honra é toda minha de comparecer. Eu sei que o doutor não gosta que eu fale o seu programa, que ele fala, o programa não é meu, ele sempre fala isso pra mim. O programa é de todos os advogados, advogadas e toda a comunidade marinhense. Mas você é o comandante desse programa. Então, uma honra estar aqui de novo na sua presença, podendo falar com os nossos colegas nesse início de ano e também com a grande população que acompanha o OAB na TV. É uma honra estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. E não seja injusto comigo. Eu não sou convocada tantas vezes assim para estar no OAB TV, porque eu sou muito fã desse programa e toda vez que precisar contar com a minha participação, aqui estarei ao seu lado falando com os nossos telespectadores. É só me chamar que eu atendo o seu chamado. Tá registrado então, né? Então tá registrado. Já posso mandar o e-mail, tá? Com a convocação. Com a convocação. Bom, o assunto que eu trouxe a doutora aqui é porque eu, em conversas com o nosso diretor, com o nosso presidente aqui da 31ª subseção, doutor Marlúcio, eu questionei ele da possibilidade de a gente, do programa, começar a discutir, e todo mês eu pretendo fazer um programa sobre esse assunto específico, discutir o assunto maior, que é o aborto. Eu sei que esse assunto é crítico para a nossa sociedade, existem vários pontos de vista e eu queria trazer esse assunto à baila, principalmente agora, e não só por isso, por conta do vírus da Zika, que parece que vai ajudar com o combate à AIDS, o vírus da Zika, e vai ajudar também a diminuir o número de crianças que vão nascer sem acompanhamento, como acontece em qualquer lugar do Brasil. Por quê? Porque o vírus da Zika agora pode ser transferido, inclusive, por relação sexual. Então, agora, por conta da AIDS, havia um problema de que não era todo mundo que usava preservativo. Agora, mais o vírus da Zika ainda, eu acho que isso daí incrementa um pouco isso. Eu queria perguntar para a professora se ela se sente à vontade de discutir esse tema aqui, o aborto e como que o direito vê o aborto, doutora. Por favor, as suas opiniões, fique à vontade, o público está querendo mais ver a senhora do que eu. Como eu conversava nos bastidores com o doutor Gustavo, eu tenho um posicionamento que talvez seja interessante para outras pessoas que nos assistam, porque eu tenho a minha posição enquanto cidadã, enquanto mulher, né? E eu tenho a minha posição enquanto profissional. Então eu lido com essa questão do aborto e com algumas outras questões de uma maneira muito peculiar, porque eu tenho o direcionamento enquanto pessoa, como pessoa, e eu tenho um direcionamento diferenciado enquanto profissional. E até no olhar para a questão por meio de outras pessoas. Por que isso? Porque você não pode se colocar como sendo o centro de tudo. Né? O ser humano tem essa mania de achar que ele é o centro de tudo e que as suas opiniões são as opiniões que devem valer para o restante da população. Isso não pode ser assim. Cada um de nós tem uma opinião, um posicionamento, mas nós temos que enxergar além disso. Então, já que o doutor Gustavo me deu a deixa, eu sou assim, eu deixo bem claro para vocês que nos assistem e acho importante que a gente pontue os pontos que são interessantes para que ninguém fique vendido na nossa conversa, né? Para que as pessoas entendam sobre e como o que nós estamos falando, como nós estamos tratando do assunto. Eu,
por religião, doutor Gustavo, a minha religião é a religião evangélica. Então, como mulher, como cidadã e como evangélica, eu me posiciono a favor do aborto numa seguinte situação. Nas situações em que a mulher sofre violência, ou seja, nos casos de estupro. E essa situação com a qual eu concordo com a questão do aborto, já é uma situação abarcada pela nossa lei. A gente poderia colocar para esclarecer para os nossos telespectadores, aí o doutor me faça a interrupção quando achar devido, para a gente continuar o nosso diálogo, que a legislação brasileira, ela permite o aborto em 2 casos. E 3, se nós considerarmos a autorização que veio por meio da jurisprudência do STF. Então, a mulher no Brasil, ela pode abortar quando ela é vítima de uma violência, quando ela é vítima de um estupro, aí o aborto se torna legal. Ela pode sofrer um aborto quando ela tem a sua saúde colocada em risco. Então, se a gravidez pode ocasionar a morte da mãe, a nossa legislação permite que o aborto legal seja realizado, e a construção jurisprudencial veio através do STF, que julgou ser um direito das mães a interrupção da gravidez no caso dos fetos sem cérebro, né, das anencefalias. Então a mulher conquistou o direito de não ser obrigada a levar uma gestação até o final, sabendo que aquele feto tem poucas chances e chances mínimas de sobrevivência logo após o parto. Então, através de uma construção jurisprudencial, nós temos mais essa situação em que o aborto deixa de ser ilegal e passa a ser permitido. Casos de violência, os casos de estupro, os casos em que a gravidez coloca em risco a vida da mãe e a questão do feto anencéfalo. Então eu repito, como cidadã, como mulher, eu, Paula, só consigo enxergar o aborto na minha vida num caso de violência sexual. Agora, como profissional, como operadora do direito e por saber de um dado que choca muito, e esse dado é de uma das estudiosas acerca do tema, depois eu vou ver se eu consigo resgatar o dado para vocês, para falar o nome da pesquisadora. A segunda causa, doutor Gustavo, de morte materna no Brasil são os abortos feitos de maneira clandestina. É a segunda causa de morte materna. Quando a gente fala morte materna, é envolvendo a gestação. Então, a segunda causa no país de morte materna é a que envolve os abortos feitos de maneira clandestina. Porque nós sabemos que centenas de mulheres passam ou pelo óbito ao se submeterem a um aborto clandestino ou ficam mutiladas com sequelas para o resto da vida, doutor Gustavo. É algo que acontece que é a realidade do nosso dia a dia. Então, além do que, muitos desses óbitos, eu acredito, sejam de jovens adolescentes. Eu sei de casos aqui em Marília de adolescentes de 11 anos que deram à luz. Aos 11 anos elas deram à luz. Então, como vai ser a vida dessa criança? Quem diz que a criança vai se desenvolver corretamente? Porque o corpo de uma menina de 11 anos não está preparado para uma gestação. Então, eu como homem, né, porque as mulheres têm a visão própria delas, eu como homem, pelo que eu já vi da vida, eu passo ali no hospital da mulher, na frente do hospital da mulher, ali na Rio Branco ali, na Sampaio Vidal ali, eu vejo aquelas mocinhas de 15, 18 anos, que seja, jovens, com o carrinho e uma criança ali dentro, voltando do hospital, sozinhas. Vai saber quantos quilômetros elas vão andar para voltar para casa, vai saber se quando chegar em casa tem o amparo do marido ou não, da mãe, às vezes estão sozinhas. Então a gente tem que começar a pensar na geração que vai vir. Eu não estou querendo parecer nazista nem nada, muito pelo contrário, mas a doutora deixou claro, são 3 os casos de anencefalia, quer dizer que é sem cérebro.
Então vai nascer alguém sem cérebro por aqui, vai morrer logo em seguida, não vai conseguir respirar, não vai conseguir comer, não vai conseguir fazer nada. Então, esse caso. Mas e no caso do Zika vírus, que já existem, os caras falam em 3 mil, então deve ter 7 mil, certo? Porque é assim que as estatísticas são passadas pelos órgãos. Aí eles falam que nós registramos só até aquele mês, hoje é diferente. Bom, existem milhares de casos de crianças que já nasceram e vão nascer sem a mínima capacidade de se manter. E isso, ao correr do ano, enquanto não se resolver isso, e nunca mais vai resolver, porque o vírus vai virar endêmico, nós vamos acabar ficando resistentes à dengue, à zika, porque nós vamos ter anticorpos para isso daí, como o outro ministro falou lá. Mas e as crianças? E os 10 mil, 15 mil, 20 mil seres humanos brasileiros que vão ser colocados aí na vida e vão ter que ser amparados por psicólogo. Então o hospital vai acabar tendo 2 alas, um para tratar só os que têm microcefalia e que vão custar para o Estado e para nós e para a máquina previdenciária uma fortuna no futuro, porque mesmo se tendo uma parte do cérebro, um cérebro pouco desenvolvido, eles vão viver 50, 60 anos, à custa do contribuinte. Eu não quero parecer nazista, eu estou sendo só prático. Então eu acho que a gente devia discutir isso. É por isso que eu trouxe a doutora aqui, para equilibrada, para iniciar uma discussão que eu pretendo perpetuar durante um ano. A cada um mês nós vamos trazer gente aqui para manter essa discussão. Eu quero que haja um posicionamento, e só pode haver posicionamento quando as pessoas estão informadas. Eu falei alguma coisa errada, doutora? Eu acredito que a sua postura ela seja louvável, porque primeiro o doutor não está sendo hipócrita. Não, eu não estou grávida. E a hipocrisia é um mal da sociedade brasileira, né? O segundo comportamento que a sociedade brasileira tem é o de ser avestruz, né? Enterra a cabeça como se com isso os problemas desaparecessem. Então, muito louvável a sua atitude de discutir um tema tão polêmico como o aborto, porque você vê uma ou outra manifestação ali, mas aquilo passa em brancas nuvens e você não tem uma repercussão maior sobre o assunto. Então a gente tem que discutir, é um tema da nossa sociedade, é um tema que vem sendo desprezado pelas autoridades de saúde, pela sociedade em geral, e nós temos que conversar. Como o doutor Gustavo disse, eu tenho que ouvir a igreja, a B, eu tenho que ouvir a mulher, eu tenho que ouvir um conselho, um órgão de saúde, a gente tem que conversar a respeito do tema, porque não dá para ignorar. Né? Por mais que você tenha um posicionamento na vida, se você é como eu, que tem um posicionamento religioso, que você não aceita determinada situação, você não pode pautar a sua vida, querer pautar a vida das outras pessoas, ignorar que outras pessoas... Eu sou contra o aborto, mas por um outro lado, a questão da violência, a gente, graças a Deus, Deus me protegeu até hoje, eu nunca passei por uma situação de violência. Mas por um outro lado, eu tenho condições, porque fui criada com isso, de evitar uma gravidez indesejada, né? Então talvez para mim seja fácil me posicionar contra, porque eu nunca passei por uma gravidez indesejada, porque eu fui educada, né, pelos meus pais, a vida me deu condições de saber gerenciar o meu corpo e conduzir isso à maternidade, que é uma grande alegria, uma das maiores alegrias da minha vida, no momento que eu estava preparada para isso. Só que será que outras pessoas também têm as mesmas condições que eu tive, né? Não, a gente sabe que não. O Dr. Gustavo falou, meninas com 10, 11 anos engravidando. Então, será que, contra a vontade, vítimas de violência, ou até por despreparo, né, por falta de educação, será que não se chegou o momento de conversarmos sobre esse tema? Será que não é direito, né, direito das mulheres? Aí eu vou ter que falar que sim, é um direito das mulheres conversar sobre o que acontece com o seu corpo, porque é no corpo feminino que a gestação se desenvolve, né? A gente não sabe, hoje o mundo está tão avançado, a gente não sabe se amanhã a ciência vai conseguir que o homem gere uma criança, mas hoje são as mulheres que têm essa responsabilidade, e como bem lembrou o Dr. Gustavo, e é raro ouvir isso, né, do ser masculino, olha, sobra para a mulher, e é verdade. 90% dos casos dessas pessoas, dessas jovens, dessas meninas que ficam, elas contam com o apoio masculino, a criança não tem o apoio materno. Então, até que ponto uma mulher pode ser obrigada,
Até que ponto uma mulher pode ser obrigada a colocar uma criança, uma vida no mundo, se ela não tem vontade de fazer isso, né? Eu nem digo, porque às vezes ela não está preparada, mas ela tem vontade de ser mãe, mas muitas vezes ela não tem vontade de ser mãe. A gravidez vem num momento que ela não deseja. E será que a mulher é dona do próprio corpo? Ela é dona do próprio corpo, mas será que o direito tem, né? Tem condições realmente de dizer quando uma mulher deve ou não ser mãe? Será que o direito pode ter essa ingerência dentro do corpo feminino? Então nós vamos ter esse debate, né? Vamos ter aqueles que vão falar sobre a vida, o direito à vida, em contrapartida do bebê, do feto, e nós vamos ter aqueles que defendem o direito da mulher se autodeterminar. Ela é o ser humano formado em condições de se autodeterminar e dizer se quer ou não prosseguir com uma gestação. Então eu louvo a sua iniciativa de tocar nesse ponto, nesse assunto, porque o assunto é difícil falar sobre isso, é difícil ter coragem de vir até a televisão e se manifestar sobre esse tema. É mais fácil adotar uma atitude hipócrita de não é comigo o assunto, né? Ou defender uma bandeira de modo irracional. Seria mais fácil se eu adotasse, olha, doutor Gustavo, eu sou evangélica, né? Eu pessoalmente me posiciono contra, eu só admito o aborto nas situações de violência contra a mulher, e nos demais casos, então que o resto da sociedade se posicione como eu me posiciono. Não, eu acho que nós temos que discutir, né? E eu tenho que pensar para além da religião, né? Eu tenho que pensar para além da religião. É assim que eu me determino ao longo da minha vida. Quando eu quero falar da minha religião, eu dou o exemplo com as minhas atitudes, né? Eu não fico pregando para ninguém, nem obrigando uma pessoa a seguir o mesmo ponto de vista religioso que eu sigo, mas eu procuro dar o exemplo da fé que eu proclamo com os meus atos. Então, eu repito, como mulher, eu me posiciono a favor do aborto em apenas uma circunstância. Se eu estivesse grávida, doutor Gustavo, e eu tivesse o diagnóstico de uma criança anencéfala, de um feto anencéfalo, eu gostaria de levar a gravidez até o final, e como mãe eu tentaria até o último minuto lutar pela vida daquele ser que eu gerei. Eu, Paula, né, o meu posicionamento pessoal. Agora, eu concordei com a decisão do STF de deixar que cada mãe, né, se autodetermine. E não é uma questão assim, tá proibido levar a gestação até o final nos casos de anencefalia. A mãe se posiciona, a mulher se posiciona. É um sofrimento para ela levar aquela gravidez até o final? Então ela tem direito a recorrer à saúde pública, aos órgãos públicos de saúde e fazer um aborto que não lhe traga sequelas, né? Porque uma coisa que acontece no nosso país, e isso fica para debaixo do tapete. Ninguém quer falar sobre isso, doutor Gustavo. Ninguém quer falar sobre as centenas de meninas, moças e mulheres mutiladas por conta de abortos clandestinos, doutor Gustavo. E às vezes não não chega a ser mutilada, mas 2, 3 dias depois ela tem uma infecção e ela não tem como dizer aquilo, ela fica envergonhada, não conta para a mãe, não conta para o pai, e quando resolve chegar no hospital, o caso já está fim, e ela morre também. Aí tem as pessoas que vão dizer, é castigo porque fez aborto. Olha, eu acredito sempre acreditei, que ninguém pode dizer para os outros o que é certo e o que é errado, a não ser se for escrito na lei. Então, está escrito na lei que não pode fazer aborto. Agora, estava escrito na lei há muito tempo atrás também que não poderia haver separação, divórcio, não poderia ter esse tipo de figura. Agora tem. Também tinha a sedução, agora não existe mais. Então, a sociedade está mudando e novos problemas estão aparecendo. Hoje em dia, existe uma fragmentação da família tão impressionante que os pais não controlam mais os filhos. Eu não costumo sair de noite para andar de carro, nem nada, mas sábado, domingo, você volta de um restaurante, alguma coisa mais tarde, você vê 11 horas da noite, meia-noite, crianças, meninas andando aqui na Rio Branco, indo, acho que para o Esmeralda ou para outro lugar, ou, sabe, vestidas de um jeito como
quando eu tinha 12, 13 anos, minhas amigas não andavam vestidas daquele jeito. Elas não iam em baile funk, que vai terminar às 6 da manhã. Onde eu moro ali, perto, ali no Acapulco, ali, tem um barzinho ali que ferve de gente. Diz que não entra menor, porque eu já procurei me informar. Mas a frente fica lotada de meninas ali. Se elas ligam a televisão, no tempo que eu era jovem, não tinha tanto programa de televisão. Gabriela, que era uma novela assim, que tinha só ela indo para o quarto com o Turco Nassib lá, já passava às 11h30, que não podia passar. Hoje em dia, às 5h30 da tarde lá, a conversa é quem está saindo com quem, e as crianças veem isso. Então elas começaram a achar sexo uma coisa natural e não está tendo essa educação na escola. Então que se eduque as crianças na escola, que explique-se para elas o que acontece, que levem mães que são jovens lá para ver, que levem pessoas que possam informá-las das consequências dos seus atos, de não usar preservativo, de não usar a pílula, ou o que quer que seja, já que elas estão nessa vida sexual, elas precisam ter preparo para isso. Ou nós vamos ter, já estamos tendo, uma geração de pessoas que não têm educação para a vida, não é que nem a educação da escola, que isso já não tem mesmo, mas aquela educação do pai que gosta, do pai que cuida, da mãe que dá amparo, da mãe que lava a roupa, da mãe que faz o lanchinho para ir para a escola, que ajuda a criança a fazer a lição. Não tem isso, porque os pais e as mães têm 16, 17 anos agora. Então, a gente precisa discutir isso. E mais, sobre o Zika vírus. Agora eu queria que a senhora falasse, doutora, qual a sua impressão sobre, porque não é anencefalia, o Zika vírus não causa a perda do cérebro, não é isso. É a microcefalia. É a microcefalia, o cérebro está lá, então o juízo, a lei não abarca essa situação. Uma pessoa, mas qual a sua impressão sobre uma mãe que sabe que teve o Zika, que o vírus vai nascer? A senhora, eu sei que eu acredito que a sua resposta vai ser negativa, mas eu gostaria que a senhora... a doutora explicasse uma ação que ela entrasse para impedir essa gravidez. A senhora acredita que teria sucesso na atual legislação? Então, é uma pergunta bem instigante e eu não sei, viu? A questão, fica difícil falar se a ação teria, porque você tem argumentos para os dois lados, né? E bons argumentos, né? Você teria de um lado a defesa que a gente já conhece quando se conversa acerca do aborto, a pró-afeto, né? Que a gente não pode cair naquelas questões, o doutor até fez brincadeira, mas querendo esclarecer, remeter tudo que a gente fala de evitar a gravidez por algum problema no feto, remete à eugenia, às questões do nazismo. Então a gente tem toda essa parte da discussão. E por um outro lado, você vai ter aquele grupo que vai falar sobre o que é viver, né? Será que a pessoa não tem jeito, a mãe não tem jeito de escolher o que acontece com o corpo dela? Se também não seria uma forma de maltratar, de não viver, colocar uma vida sem condições de pleno desenvolvimento no mundo. Então você tem bons e fortes argumentos para os dois lados, né? E também na sua fala, com relação, ainda paralelo ao que o doutor estava falando, a gente teve mais duas coisas bem importantes na sua fala que a gente pode continuar complementando a nossa. A questão outra questão tão polêmica contra a questão do aborto é a questão da vestimenta feminina, né? O que eu costumo dizer para as meninas, e eu sou mãe de uma menina que vai fazer 16 anos, é que a nossa Constituição, tirando alguns lugares, né, porque tudo é bom senso para a Constituição de 88, né? A gente fala que é a questão da ponderação, né? Você usando a ponderação dos direitos, nenhum direito se sobrepõe ao outro, mas você consegue equacionar os direitos. Então, a questão da vestimenta feminina. Se você não está numa missa, se você não está num culto, se você está saindo para uma balada, a mulher tem o direito de se vestir como ela quer. Ela tem esse direito. Só que a sociedade brasileira não garante para a mulher que se veste de um modo mais ousado a segurança que ela deveria ter. Então a mulher tem que estar preparada para isso. Tudo na vida tem consequências. Você não está num país onde você goza de segurança pública. Você não está num país
Aí as pessoas vão falar, mas a mulher que está toda trajada, toda fechada, com a roupa bem comportada, ela também não é vítima de violência? Ela também é vítima de violência. Imagine a que está mais exposta. Porque, embora você, mulher, tenha o direito de andar vestida como você bem entenda, e aí ressalvando, né, os lugares, né, para ir para a praia nós estamos com uma roupa, para ir para o culto, para a missa nós temos que usar outra. Isso é questão de sociedade, de adequação ao meio em que a gente vive. Mas você está indo para uma balada com uma saia curta, é um direito seu? É um direito seu. Só que o nosso país não garante o exercício desse direito. E é o que eu falo sempre para as meninas. Se preservem o máximo que vocês possam, porque o Estado não te dá segurança. Senão vai ser vítima de violência. Senão você tem mais chances. Não que, eu repito, que não que estando toda coberta você também não vai sofrer. Não, no Brasil a mulher sofre violência de todas as maneiras. Mas você estando exposta, você tem mais chances de sofrer uma violência. Porque o seu país não te dá segurança o suficiente para você andar da maneira como a lei lhe garante. Com uma mini saia, por exemplo. Então o doutor puxou esse gancho, é um gancho muito adequado. E a questão de como a juventude encara o sexo hoje. Encarar o sexo de uma maneira natural, perfeito. O problema não é encarar o sexo de uma maneira natural. O problema é que a juventude encara o sexo de uma maneira irresponsável. Não sabe, né, as consequências. Não mede consequências. Não sabe o que isso pode trazer de implicação para a própria vida e para a vida dos familiares. Porque uma gravidez indesejada não muda só a vida daquela jovem de 14, 15 anos. Muda a vida dos pais dela, muda a vida dos avós, de todo o entorno. Então, toda a família se vê conturbada quando uma gravidez acontece de modo indesejado. Se isso tem consequências na vida da mulher adulta, que se vê grávida quando não queria estar, imagina na vida de uma criança, de uma adolescente. Então, eu gostei desses dois pontos que o doutor puxou na sua fala, antes de entrar na questão do Zika vírus. E voltando à sua pergunta, que é diretamente relacionada com a questão do Zika vírus, vai ser uma briga de gigantes, hein? Essa questão, se alguma mulher que tiver já com o diagnóstico fechado, né, da microcefalia, se ela teve acesso a exames mais sofisticados e já na gestação ela conseguiu ter o diagnóstico da microcefalia, eu acredito que vai ser uma briga de gigantes, porque nós temos bons argumentos e fortes argumentos dos dois lados. Eu gostaria de ver, doutor Gustavo, uma discussão dessa chegar até um STF, como o caso dos anencéfalos, né, que o STF teve que se posicionar para além da lei, porque a lei não respondia à questão, né, e o STF teve que fazer o que nós chamamos de colmatação. Pegar o que nós temos de legislação e, na falta da coisa específica, colmatar a legislação e o seu posicionamento como corte máxima para resolver a solução. Pessoalmente, eu não apostaria em nenhum dos dois times, né? Nem os pró-aborto ou contra-aborto numa situação de diagnóstico fechado de microcefalia, porque os argumentos são bons para os dois lados, doutor Gustavo. Bom, certamente eu acredito que esse assunto vai chegar lá, porque da mesma maneira, por analogia, vai ter um pouquinho de cérebro, não ter nenhum, é diferente, porque tem, não tem, é óbvio. Agora, o que está ali no meio, se vai ser capaz, plenamente capaz também, mas eu acredito que isso vai chegar lá no Supremo. E para que nós encaminhemos isso, eu antevendo o que vai acontecer, eu procurei então iniciar esse assunto aqui no programa, porque eu acho fundamental que todos nós, principalmente da área do direito, nos posicionemos a respeito disso, porque provavelmente vai crescer, a cada dia vai ter mais casos, não vai ter jeito de escapar disso. Então, a cada dia, vai ter um momento em que a Previdência, o fisco, a área econômica do governo vai começar a ver que isso daí vai criar um problema para lá. A burocracia, não a Dilma, essa gente, mas a burocracia, aquele pessoal que está no Ministério da Saúde, no Ministério os funcionários mesmo, públicos do Ministério da Previdência, eles vão começar a tratar desse problema, porque vai ter que destinar verba para essas crianças. A partir do nascimento, elas já têm que ter um apoio, um acompanhamento permanente especial, que vai durar 50 anos, porque vão tratar bem deles, eles vão viver 50 anos, se for possível. Senão, só vai morrer por acidente, se cair do berço, ou qualquer coisa desse jeito, porque senão nós vamos ter que resolver isso. Então, antevendo isso, eu iniciei essa discussão, e com ninguém melhor do que aqui em Marília, a nossa
professora Paula, que é alguém que todos nós respeitamos e que tem posicionamentos equilibrados e bastante sensíveis aos pontos que são detalhes e que não é para todo mundo que aparece. Bom, mas nosso programa conversamos e eu nem vi passar. Foi um prazer recebê-la aqui, professora, a senhora já está convidada para o mês que vem, sabe? Porque já sempre que falei que venho, né? Já falou que vem, então eu queria convidá-la para que se despedisse da nossa seleta audiência. Eu agradeço, como sempre, o seu convite, né, o seu carinho com a minha pessoa. Eu vou repetir todos os programas, que os elogios são mais frutos da nossa amizade do que do meu merecimento. Isso é um ponto que eu vou colocar em todos os programas. A senhora conquistou isso, doutora. Eu lhe parabenizo também pela coragem de tocar num assunto tão delicado e nós temos que começar a discutir. Todas as partes devem, né, e serão ouvidas, e a solução para essa questão vai passar por uma discussão como a que está sendo iniciada aqui nesse programa, né? A atitude de avestruz não vai resolver o problema não vai desaparecer. E nós temos um dado novo, né, que o Dr. Gustavo nos trouxe no programa de hoje, a questão da microcefalia. Então, eu agradeço demais pela sua iniciativa de iniciar um tema tão polêmico como esse, da sua disponibilidade de ouvir os vários setores, os vários órgãos, as várias pessoas envolvidas, né, com o tema e que possam colaborar de alguma maneira com o que está sendo tratado aqui. E eu quero deixar um abraço muito grande para todos os advogados e todas as advogadas que iniciaram o seu ano de 2016, né? Nossos prazos voltaram a correr, nossa vida atribulada volta ao normal. Então, que tenham sucesso nesse ano de 2016, que sejam bem-sucedidos. Desejo muitas guias de levantamento para todos os advogados e advogadas, e um abraço especial para a nossa população que gosta de acompanhar o AB na TV. Muito obrigada, viu? Bom, eu aqui agradeço a presença da doutora aqui no programa mais uma vez e me despeço de todos, desejando, como sempre, saúde e prosperidade. Até logo.